E aí, beleza pessoal? Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje saiu a nova atualização do Worldbox, a atualização 0.12.2, ou a atualização dos biomas, muito esperadas por nós, fãs do jogo. Então, vamos começar a analisar os novos biomas, os novos animais e os novos poderes adicionados. Mas primeiro, eu já peço o like de vocês e peço também que inscreva-se no canal e ative o sino de notificação para não perder nenhum vídeo. E sem mais delongas, vamos logo analisar todas essas novas coisas adicionadas no jogo. Primeiramente, vamos logo analisar os biomas. Primeiramente, vou analisar o primeiro bioma, que é o bioma de grama. O que o bioma de grama ele faz? Ele cria um campo verde. Ele também cria um campo de flores. Nesse campo pode ser spawnado alguns tipos de animais, mas falarei ao longo do vídeo sobre eles. O próximo bioma é o bioma de cogumelo. Os biomas de cogumelo ele não spawna nenhum animal, mas é um bioma natural daquelas criaturas com cabeças de cogumelos. Agora o próximo é o bioma corrompido, ou o bioma dos necromantes, dos esqueletos e também nos animais que são adicionados neles. E o bioma que eu mais gostei foi o bioma infernal, que será muito bom para as séries que eu pretendo fazer ao longo do tempo, como dos Origens. E para mim, um bioma com a arte mais bonita foi o bioma da savana, também o bioma dos orcs naturais, né? O bioma que tem um habitat natural para os orcs. É o bioma que eu mais gostei, foi o da savana, a arte dele, as árvores. E o bioma que não habitável, que também é o pântano, não habitável para os NPCs e etc. Já o próximo é o bioma da selva, que spawna vários tipos de animais, e eu creio que esse seja o bioma para os humanos habitarem, já que os outros biomas não são muito habitáveis para eles. E o encantado também, que muita gente não gostou, que o encantado é o bioma natural dos elfos, mas ele tem um detalhe realmente um pouco bonito comparado com alguns outros. O único erro dele é que ele não tem esse aspecto de encantado. Agora vamos para os animais. Primeiro, o crocodilo. O crocodilo ele é um animal aquático e terrestre, e ele tem como descrição um projeto de dinossauro. As suas características é de resistente e tem 200 de saúde. A arte dele, o design é bem bonito. E agora vamos para a cobra. A cobra eu não achei o design dela muito bonito, né? Mas ela tem a característica de venenosa e imune a veneno. Gostei muito das características dela, mas o design eu não achei muito bonito. Já continuando, vamos para os sapos. Os sapos são o habitat natural deles, eu acho que também é o pântano, e ele tem várias cores. Também eu não gostei muito do design dele, mas é um sapo, né? Fazer o quê? Ele tem a característica de venenoso, é um pouco diferente da cobra, e de leve. Continuando, vamos chegar aqui pro campo aqui para colocar outros animais, para ver se eles não se atacam, né? Continuando, vamos para alguns animais como o cachorro, que provavelmente ele vai ser um animal doméstico, não vai atacar os homens, diferente de outros animais como o rinoceronte, que eu gostei do design. A característica dele é de forte e gordo, e ele tem 230 de vida. Já os búfalos têm 200 de vida e ele tem a característica de forte. Eu gostei muito do design do rinoceronte comparado com o do búfalo. Ele é um animal hostil, ele ataca os humanos, ele é bem forte. Não acho que ele é mais forte que um urso, ou ele tem equivalente a um urso. Agora vamos para hienas. As hienas ela não tem nenhuma característica normal, ela não tem diferenciada. E a sua descrição diz que elas são conhecidas por rir de suas presas. O próximo é o macaco. Ele é um gênio e ágil, suas características, e é um animal com design bem legal também. A próxima é a raposa. Ela tem a característica de gênio e de rápido. Deveria ser esperto, só que não tem a característica de esperto, então colocaram como gênio. E é isso, ela tem um design também bonito. Agora vamos para os monstros. Deixa eu ir para um pouquinho mais para baixo aqui no local encantado para colocar eles. Agora os monstros, o que mais achei legal foi a biomassa, que são esses bichos aí cheios dos olhos.
Ele se parece muito com o tumor de Terraria, aquele tumor corrompido. E também seus spawns são imortais, leves, feios, têm mente forte e são abençoados. Já o próximo são as super abóboras, que também tem o mesmo esquema que eles. Elas começam a spawnar inúmeras abobrinhas e dão um dano razoável. E o que eu mais gostei, que foi esse núcleo cibernético que cria inúmeros mini robôs que ele dão um dano bem forte mesmo. Eles são tipo armas, eles começam a disparar tipo uma 12. E também gostei muito do design deles. Não um design muito complicado nem complexo, é um design bem simples, mas também gostei, já que é bem difícil ter esses tipos de animais. Então também outra coisa que eu havia percebido é que a característica de imortal, ela não tem mais aquela cruz negra que tinha. Agora é apenas o símbolo da imortalidade, que é aqueles dois círculos infinitos. A abóbora também, que eu percebi, ela vai soltando esse tipo de vinha que faz os NPCs ficarem presos. Já o próximo são os fantasmas, que são imortais, leves, amaldiçoados, têm a prova a fogo e resistência ao frio. Eles são spawns do bioma amaldiçoado e também eles podem ser spawnados também quando NPCs eles são mortos neste bioma, e quando eles são mortos eles viram fantasmas, algo que eu gostei pra caramba, já que eu posso colocar necromantes, vários esqueletos e deixarem como protetores ou guardião dessa floresta, ou criar até histórias, entre outras coisas. E também eu queria também que essas árvores pudessem, elas pudessem ser vivas, assim como todas as árvores vivas. Também tem esses poderes novos que deixa os NPCs muito fortes. Assim, eles deixam maiores, na verdade. Fortes eu não sei direito, porque eu olhei e não houve alguma mudança assim drástica nos NPCs. Então eu acho que eles deixam forte por alguns momentos e depois o efeito acaba. Outra coisa também é que quando os NPCs eles tocam no bioma amaldiçoado, eles não sei se é temporariamente ou no mesmo momento e fica permanente. Eles ficam amaldiçoados. E se você perceber, esse cogumelo que deixa os NPCs gigantes, eu fico pensando, já um NPC já com a característica de gigante, usando esse cogumelo ele ficaria muito mais forte, já que o gigante ele aumenta 2 ou 3 vezes o dano, a vida e as outras características a mais. Então, outra coisa que também eu me esqueci de falar, que eu não sei se é só o bioma amaldiçoado que faz isso, ele começa a consumir todos os outros biomas em sua volta. Então ele vai começar deixa eu aumentar aqui o tempo para vocês verem. Ele vai começar a consumir os biomas em sua volta. E também eu ainda não sei como impedir isso. Outra coisa também são os novos mobs que aparecem no bioma amaldiçoado e no bioma infernal, que são 2 slimes, um esqueleto e o outro de fogo. Outra coisa também são os biomas que a gente ainda não conseguiu ver, que são os biomas do slime, que eu ainda não consegui achar ele. Também tem nas leis do mundos uma lei que faz que você possa parar um bioma, não aparecer mais biomas para você de forma instantânea e aparecer, se você quiser. Outra coisa também é o novo tamanho de mundo, que você pode escolher um tamanho grande ou um tamanho com nível Titanic. Ainda não entrei porque meu celular ia travar, já que ele não aguenta muito. Então é isso. Essas são as novidades, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostarem, dê o like, compartilhem, coloque seus comentários, os próximos temas do vídeo se vocês gostaram. Então, muito obrigado por tudo, pessoal, por terem assistido até aqui e valeu!